Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira, um dia bastante movimentado, um dia em que, digamos que o John Textor pode ter sido considerado vencedor pela opinião pública, mas é um tema que eu quero falar com vocês também dentro do Giro de Notícias. Pessoas que não estão ligando para o que a imprensa tradicional fala, hoje meio que levou o que o John Textor recebeu, não diretamente, mas indiretamente, pela participação do CNM, colocou o empresário norte-americano ali como correto, principalmente na divulgação do vídeo que ele fez ontem, da partida entre Botafogo e Palmeiras, com a participação do CNM e também com as falas do Portinho, que é o senador da República. Irei colocar para vocês as duas partes do que foi colocado, irei dar algumas pausas para a gente poder conversar em relação a tudo que o Portinho falou aqui em determinados momentos e também que o CNM disse. Então, um vídeo aqui um pouco diferente para vocês. Mas antes, a respeito disso tudo, hoje cedo o UOL divulgou nomes dos jogadores do São Paulo que supostamente estão envolvidos ali naquele 5-0, que segundo o Good Game teve momentos ali de erros propositais, né? Foi colocado pelo Good Game. Mas a equipe paulista, ela, no meu ponto de vista, agiu errado. Por que, Tef, você está falando que o São Paulo agiu de uma maneira errada? Por uma coisa muito simples. Eles foram para cima do John Textor sem ter necessidade, porque não foi o Textor que postou os nomes dos jogadores do São Paulo, e sim o UOL que divulgou tudo aquilo. O São Paulo fez uma nota, o São Paulo Futebol Clube, mais uma vez, é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e principalmente contra seus atletas. O clube não tolera que afirmações sem prova, mais uma vez, coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que responsáveis, autores dessas acusações respondam em todas as esferas da justiça e sejam banidos do futebol. Aí vem um parênteses. Os clubes paulistas entraram nessa onda, né, deles quererem criar uma regra, uma lei, junto com o Jorge Cajuru, aquele cidadão desprezível, de quererem o banimento do John Textor. Mas aí vem uma questão que eu quero conversar com vocês. Você teve essa grita dos clubes em relação aos jogadores que ano passado fizeram manipulações, que vários jogadores do ano passado esforçaram, ano passado ou ano retrasado, jogadores que forçaram cartões. Você não viu clubes indo ali às suas redes sociais solicitando banimento, e vários desses jogadores estão jogando, voltaram a atuar. Curiosidades, perguntas. Por que, né? Clubes da Libra pedindo o banimento do John Textor, que é da Liga Forte. Vamos pensar sobre isso. Por fim, o São Paulo espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Mas tá estranho, né? Tá muito estranho esse ponto de pedirem sempre o banimento do John Textor. E você tá tendo essa voz lá no Senado, né? Tem um senador que tá querendo aparecer mais do que tudo, sempre falando isso. Vou colocar aqui pra vocês, esse não seria de maneira de reação, mas sim o que chamou a atenção de todos. Quando o senador Portinho meio que vai na canela do CNM, e o CNM, ele confirma que o VAR recebe apenas algumas imagens, não todas as imagens diretamente do VAR. Veja aí. O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou. Até porque o trabalho que... Então ele pode escolher o que ele manda para o árbitro do campo? Ele pode escolher. Mas isso é muito grave, Senê. Mas é um protocolo estabelecido. Não, mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Senê. Eu estou falando isso para o bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não estou dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. E isso torna ainda mais séria a necessidade de investigação dessa partida. E não tem nada a ver com o Palmeiras querer beneficiar ou prejudicar. E não tem nada a ver com a interpretação de novo. Pode ter interpretação e justificar como ela quiser. Isso é para quem entende, que são vocês. Agora, o árbitro do VAR escolher o que ele manda para o campo,
Então, com toda a seriedade, é melhor a sugestão da Leila Pereira. Põe um técnico ali de tecnologia, de informática, ele pega o lance, fragmenta e manda para o árbitro do campo decidir. Porque isso é manipulação, isso induz. E se isso, como eu falei, aconteceu nessa partida, eu estou vendo que acontece em outras. Porque ele pode fazer isso, o árbitro do VAR, mandar as imagens que ele quiser. Isso entra dentro daquilo que o John Textor falou, né? O Textor disse exatamente isso e mostrou essa imagem que não foi mostrado para ele um lance capital, a imagem capital, que poderia, segundo o árbitro Braulio, expulsar ou não o Adrielson. Ele teria ali a possibilidade ou não de expulsar o zagueiro botafoguense à época, mas ele não escolheu, ele não teve a escolha. Não teve um motivo, não teve como escolher o que aconteceu ali. E no final da CPI, o Portinho e também o senador, que eu não vou citar o nome, o presidente da comissão, que está querendo aparecer, o Pavão. Os dois estavam dando entrevista para a imprensa, o Pavão, como sempre, grosseiro com John Textor, sendo totalmente uma figura repugnante, como é. Ele não tem uma postura de um senador da República, e sim uma postura desprezível, patética, uma postura bem baixa para um senador da República. E vou colocar apenas as falas do Portinho, porque mesmo se ele não estivesse defendendo o Textor, mesmo se ele não estivesse defendendo o que está acontecendo, pelo menos está tendo uma postura política, uma postura que eu espero de político, né? Porque a gente vê cada coisa também em Brasília que fogem totalmente do que a gente espera de um político. Vejam aí o que o Portinho falou, e vou colocar aqui no cantinho, porque é uma fala longa e às vezes eu vou dar uma paradinha. Porque isso veio exatamente numa denúncia do John Textor, num jogo específico, e veio na sequência um clubismo, não, porque é contra o Palmeiras, não, porque... Ele frisa bem, né? Porque se não fosse o que o John Textor apresentou, isso poderia ter passado em brancas nuvens. Tá claro, tá claro. É contra o Botafogo, claro. E isso não é o mais importante. Também não é mais importante se foi falta ou não foi falta, porque isso é interpretação. A importância que eu vejo na denúncia do Textor e que se confirmou é que acabamos de saber que nem todos os frames, nem todas as imagens cortadas que o VAR tem acesso são enviadas a campo. Perfeito. E perfeito. Isso eu acho grave, porque pode ter acontecido em muitos outros jogos o VAR selecionar as imagens que ele quer mandar a campo. Isso é uma questão técnica que o CNM certamente tem que se debruçar, porque pode ter sido por erro, pode ter sido por desnecessidade, porque não era aquele momento que ele estava querendo ver, era o momento seguinte, e por isso o VAR resolveu não mandar aquele primeiro momento ou aquele ângulo para o campo, mas pode também ter acontecido em muitos jogos, e não só esse, de terem selecionado a cabine do VAR. O futebol hoje, com as apostas... Por que não mostrar todas as imagens? Deixa o árbitro escolher se aquilo ali é certo ou não. E as falas anteriores do CNM, como se isso fosse normal, beleza, é normal. E tem gente achando que é bacana isso. Abre porta, é uma porta, pequena porta aberta. Pra quem, não tô falando que o Braulio ou que o Trace sejam pessoas que vão fraudar, mas você deixa uma outra porta aberta para quem quer fraudar, para quem é pilantra, para quem não tem escrúpulos. Infelizmente, gente. Infelizmente, você tem pessoas sem caráter no futebol. Vou dar uma acelerada aqui, porque tem muitas falas dele, e tem na íntegra lá na TV Senado, quando ele fala de novo do John Textor, né? Acho que é o assunto mais importante pra gente. As consequências. E agora é um trecho interessante. Ele confirmou a preocupação, e eu sempre falei isso, que não se deveria desprezar as denúncias do Textor, que mesmo que ele tivesse 100% errado ou 99% errado, é suficiente, e para qualquer um que faça uma denúncia, abrir uma investigação e tratar de maneira séria. A falta de canais de comunicação fez possivelmente o Textor ter que jogar no ventilador para a imprensa, para todo mundo, pela falta do canal de comunicação. Se tivesse, ele ia apenas protocolar o documento lá no canal, né? E mais do que isso, realmente o indício, nunca falei em prova e advertimos o Textor, ele não pode falar em prova, ele pode falar em indício. E quem apresenta um indício, uma denúncia, não tem obrigação de provar. Isso é papel dos órgãos, no caso da CBF, que é a organizadora da competição, do Ministério Público. Eles que têm que correr atrás. A gente não sabe quem, por exemplo, denunciou o caso do Paquetá. Não é importante, o importante é a investigação, né? Então, a CBF, ela precisa se dedicar a isso. E hoje aqui se confirmou que, pelo menos o que eu já suspeitava, que é uma situação muito difícil de atenção, que nem todas as imagens, os fragmentos que o VAR tem acesso são enviados a campo.
E isso é muito sério e pode não ter acontecido só no jogo Palmeiras e Botafogo. Pode ser até que se tivesse ido a campo todas as imagens, o resultado fosse o mesmo, quero deixar claro, mas a questão é a materialidade. Eu falei, tem uma denúncia ali que tem materialidade. E a gente confirmou hoje que não foram a campo todas as imagens da cabine do VAR. Isso pode acontecer em muitos jogos e ninguém está nem sabendo disso. Esse protocolo tem que ser aperfeiçoado. Essas foram as palavras do Portinho, senador da República, e o que é mais interessante que os dois, né, tanto o outro senador, a figura desprezível, quanto o Portinho, eles falaram juntos, né? E antes das falas do Portinho, o desprezível falou várias asneiras ali, como sempre, né? Ofendendo o John Textor, sendo uma figura baixa, como sempre, como é típico desse cidadão, e não tem postura de senador da República, né, deixando bem claro. E depois o Portinho entra de maneira sóbria, mostrando tudo que tá ali. A cena mais engraçada, como vocês puderam ver, foi ele falando bem do John Textor e o outro não podendo falar nada, né? Porque segundos atrás tinha meio que detonado o John Textor, falando novamente de banimento, etc, etc, etc. Hoje eu acho que o Textor saiu vencedor do que aconteceu em Brasília. Pra imprensa geral, não. E esse era o tema do nosso giro de notícias, porque a gente tá vendo um rebolation do caramba pra deixarem sempre o Textor como o errado na história. É isso, tamo juntos, beijos, falem aqui tudo que vocês viram no dia de hoje, se realmente acham que o Textor saiu vencedor, se não saiu vencedor, falem aqui embaixo, tamo juntos sempre, acima deles fogão, sempre fogão, valeu e fui! Gol, gol!